De onde vem? A ginecomastia da puberdade, ele é uma das alterações que ocorre no corpo do adolescente. Então é importante a gente alertar os pais que um garoto que ele comece com uma puberdade de 9 anos e meio para menos é uma puberdade muito cedo. Depois disso, pode ser considerada normal se não for muito rápido. Certo. O primeiro sinal de transformação no corpo desse adolescente é o aumento do testículo, que vai começar a produzir hormônios. E aí vai dar todas as transformações que ocorrem. Dentre esses hormônios que o testículo começa a produzir, ele produz um pouco de estrogênio. E esse estrogênio ele pode estimular o tecido mamário, que existe tanto nos meninos quanto nas meninas. E enquanto o nível de testosterona desse garoto ele não é elevado o suficiente para bloquear, aparece o nódulo que pode crescer. A maioria dos garotos, em torno de 13, 14 anos, tem esse nódulo. E em torno de 6 meses a 1 ano, esse nódulo desaparece. Então é um nódulo, como se fosse um nódulozinho de câncer no seio da mulher? É um nódulo como o que aparece nas meninas no início da puberdade. É o tecido mamário estimulado por esse hormônio que o testículo começa a produzir. A gente vai começar a colocar umas fotos aí, enquanto eu continuo minha conversa com o Dr. Claudinei, porque de repente o seu filho está passando por isso e ele tem vergonha de tirar a camisa e você já identificou e não está sabendo como ajudá-lo. Então, essa é uma entrevista para ajudar o seu filho a sair desse trauma, dessa vergonha, né? Por exemplo, essa foto, doutor, é clássico, então, de uma ginecomastia. É uma ginecomastia, porque você percebe que, mesmo sem palpar, dá para perceber que é um tecido mamário que ele está aumentado. Dá para perceber que o garoto ele não é obeso, porque às vezes pode confundir com aumento de gordura, que não se chama ginecomastia, é uma lipomastia. Entendi. A ginecomastia é o tecido mamário que aumenta de volume por conta do estímulo hormonal. Então, seria como se os meninos tivessem mais hormônios femininos ou não? Naquele momento, há um desequilíbrio hormonal. Por isso que, na criança, no primeiro ano de vida, também pode aparecer esse nódulo mamário. No primeiro ano de vida? A criança pode nascer com o nódulo mamário e ter essa maminha no primeiro ano de vida, por alteração hormonal. Olha e só. Na idade adulta, naqueles senhores lá de 70 anos, como vai caindo o nível de testosterona, eles também podem, é outra faixa etária que aparece a ginecomastia. Então, as 3 principais faixas etárias, o bebê, o adolescente e na idade adulta. Esse que a gente está vendo agora é um caso clássico de ginecomastia, mas parece que a pessoa está um pouquinho gordinha também. Como é que a gente identifica? De repente, se a mãe está assistindo em casa, meu filho está meio gordinho, está meio barrigudinho e também está aparentando? Pela palpação, né, palpando a mama, dá para a gente perceber se é tecido de mama ou se é tecido gorduroso. Entendi. Então, o ideal é que a mãe procure o pediatra ou, no caso, o endocrinologista pediatra para fazer essa avaliação. Porque a gente sabe que a ginecomastia da puberdade ele é uma coisa normal. Ele é uma alteração que acontece em várias crianças. Mas o adolescente ele se sente muito inseguro. Então, ele se sentindo inseguro, ele pode ter traumas psicológicos por conta disso. Às vezes ele acha que é um câncer de mama, ele tem vergonha. Agora, se ele vai na consulta e de repente recebe do médico a explicação, não, isso é uma alteração que acontece em vários garotos da tua idade, que vai desaparecer, ele já se tranquiliza. Lógico que tem alguns casos que a mama cresce tanto e não regride. E aí? Que aí tem que fazer a cirurgia. Isso que eu ia te perguntar. Porque qual que é o limite da mama, né? Do tamanho da mama no homem para recorrer a uma cirurgia? A maioria dos garotos, eles têm um pequeno nódulo de 1 a 2 centímetros que regride. É dolorido, é importante dizer que é dolorido, é como acontece nas meninas, no aparecimento de mama. Agora, se crescer em torno de 4 centímetros de diâmetro, geralmente ele não regride e forma uma fibrose, mesmo depois que parou o estímulo de hormônio. Aí é a hora de levar para o cirurgião e retirar essa mama. Entendi. Vamos colocar a foto, porque assim, a gente está falando de adolescentes. Tem uma foto aí de um homem bem musculoso, né? E a gente vê que os meninos, quando vão na academia, eles começam a ficar fortes. E o músculo do peitoral vai desenvolvendo, né, doutor Claudinei? E alguns ficam até tirando sarro do outro. Porque você está com peitinho de mulher. Esse caso aí, é um caso de ginecomastia ou não? Não, esse daí é um caso de aumento, hipertrofia do peitoral, da musculatura. Então você vê que o aumento do volume mamário, ele pode ser de várias causas, né? A lipomastia, um aumento de gordura,
aumento do tecido muscular, nos casos dos garotos que treinam, e a ginecomastia propriamente dita, que é aumento do tecido mamário, que no adolescente ele pode ser fisiológico e regredir, mas tem causas de doenças, tumorações que podem fazer o aumento de estrogênio e aí fazer com que aumente a mama também. O Olha. uso de alguns medicamentos, o próprio anabolizante, ele pode fazer com que aumente o nível de estrogênio no organismo e aumentar a mama. Então, assim, se o garoto ele começa a apresentar isso daí, a primeira coisa é levar no médico. Para ter certeza se é essa ginecomastia do adolescente que vai regredir, que não tem problema nenhum, ou se é algo que tenha que se preocupar e partir para exames. E no caso daqueles que não regridem, mesmo sendo fisiológico, a cirurgia. Se não retirar, vamos supor que a mãe opta por medo, de repente, não vou retirar, vou deixar o nódulo lá. Qual que é o problema de deixar o nódulo? A retirada é só quando está em aumento no volume muito grande. Certo. Em torno de 4 centímetros ou mais. Os nódulos pequenos, eles tendem a regredir. Agora, esse que aumentou muito é mais pela parte psicológica mesmo da própria aceitação, né? Olha só, É, psicológico influencia muito, então. muito. Porque é uma fase que todo o corpo e a mente do adolescente ele está se transformando. E aí ele percebe que na hora que era para ele ter os aspectos masculinos, aparece uma mama nele. Pois é. Então ele fica inseguro. Por isso que é importante o profissional estar do lado para explicar que é normal, até diferenciar mesmo se não tem alguma patologia associada a isso daí, e dar tranquilidade e acompanhar esse adolescente indo regredindo espontaneamente ou encaminhando ele para uma cirurgia. Olha, eu vejo que o maior objetivo da nossa conversa aqui a gente conseguiu, né, doutor? Que é de informar as mães e os pais que têm um filho nessas condições, né, que já reparou, mas não sabia o que era de repente, né? Tem que encaminhar para um pediatra ou para um endócrino pediatra e avaliar, né, o tamanho desse nódulo, se for necessário fazer a cirurgia ou o tratamento, né, doutor? Exatamente. Então, eu também achei que foi importante, porque tanto para o adolescente quanto para os pais, essa fase é uma fase de muitas transformações e é importante saber até que ponto é normal, que eu não preciso me preocupar, e até que ponto eu devo procurar ajuda médica. Muito obrigada, doutor Claudinei. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber mais uma vez. Obrigada, viu?